partir de agora você acompanha o Clínica da Alma. Para quem está assistindo a programação ao vivo, você pode participar pelo 3209-3301. Você tecla a opção 1, precisa ouvir o atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada. E por esse telefone você deixa a sua pergunta para o atendimento eletrônico, né? E aí a sua participação chega até nós. Temos o telefone ao vivo, para quem nos acompanha, no 3253-3320. Você pode entrar aqui no nosso bate-papo no estúdio e fazer as suas perguntas diretamente para os pastores do Clínica da Alma. Temos ainda Twitter e e-mail, pois quem está acompanhando a programação reprisada pode usar, inclusive, Twitter e e-mail, @Clínica da Alma, é o nosso Twitter, e e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. E conosco o pastor Rogério. Pastor Rogerinho, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom estar com vocês mais uma vez, viu? Um prazer ter você. Hoje nós vamos dar seguimento ao tema que começamos no programa anterior, falando sobre insegurança. O pastor Rogerinho tem aqui um texto base, né, para ilustrar o nosso tema de hoje, então, sobre insegurança. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida a respeito, é momento de você, então, se preparar e participar conosco. Pastor Rogerinho. Hoje nós vamos falar sobre as causas da insegurança, e para que haja um tratamento eficiente é necessário um bom diagnóstico. E podemos sintetizar as causas da insegurança levando em consideração 3 fatores: a espiritualidade, os fatores culturais e a raça. Então, o texto que nós escolhemos hoje, ele está lá em 1 de João, capítulo 40, versículo 46. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, que diz assim: Perguntou Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: Vem e vê. Nós escolhemos esse texto porque esse texto ele faz uma relação muito clara de uma situação que tipifica um preconceito, de alguma maneira, um preconceito racial. Quando Natanael ouve falar que o Messias estava por vir, que Filipe tinha conhecido, né, e visto o Messias, e ele coloca então, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, colocando Nazaré como se fosse um lugar ou uma cidade de onde não viria nada de bom ou não poderia vir algo grande e poderoso. Então esse texto ele exemplifica bem essa questão de como muitas vezes o lugar determina e atua como um fator gerador de insegurança. Quer dizer, as pessoas, o ambiente pode influenciar as pessoas negativamente. Sim. Nesse caso, se tratando nesse texto que o senhor leu, a dúvida das pessoas, né, em relação a algo edificante, algo bom, sim, vindo de determinado lugar. Então era uma crença, né, que as pessoas tinham e que as próprias pessoas da cidade acabam acreditando e se sentindo inseguras. Né? Então, é uma das questões, uma das causas que geram insegurança. Esse fator regional, o lugar de onde a pessoa vem, né? Aquilo que ela traz como uma herança, e uma herança por causa do lugar onde ela nasceu. Né? Então, a territorialidade e a atmosfera que está sobre aquele território, estabelecendo essa atmosfera e esse sentimento de insegurança nas pessoas. Então, fazendo uma aplicação, por exemplo, num contexto em linhas gerais, a gente poderia dizer, a pessoa muitas vezes ela vem de uma família, não é? Porque nesse caso aí a cidade representaria o lugar de nascimento da pessoa. Sim. A pessoa vem de uma família onde os indivíduos daquele ambiente promovem insegurança na vida dela, exatamente colocando ela para baixo, e a pessoa não consegue desenvolver. Exato. Ela acha que ela não é capaz de nada. Também isso poderia ser possível? Veja só, não somente no aspecto da família, né, como nós estamos falando aqui no aspecto territorial também, mas é óbvio que no ambiente onde você passou o maior tempo da sua infância, ou seja, o seu tempo, os vínculos relacionais familiares, se ali, ou seja, a forma das pessoas se relacionarem sempre foi em cima de cobranças, muitas vezes com palavras, né, palavras pejorativas, palavras de desesperança,
tudo isso gera uma ação, né, de insegurança. Medo, temor, como nós já falamos aqui, que a insegurança, ela vai andar casada juntinha com a questão do medo, não é? Então, é obviamente que se você ouviu o tempo todo que você nunca vai ser bem-sucedido, ou que, sabe, você não sabe fazer nada certo, você é uma pessoa completamente estrambelhada, você não tem um objetivo, não vai ter objetivo na sua vida, tudo isso vai gerar no seu interior duas situações muito claras que normalmente nós temos percebido na vida das pessoas. Existem desdobramentos aqui em cima disso, mas existem dois caminhos assim naturais que pode acontecer. Ou a pessoa ela vai estabelecer a sua identidade em cima do que os outros pensam, ou ela vai estabelecer a sua identidade em cima, ou seja, do seu orgulho, da sua autossuficiência, e gerando então o quê? Uma independência. Então, independência é diferente de interdependência. Então, independência é aquela situação onde, sabe uma coisa? Eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz de passar por cima de todos os obstáculos, das palavras, do ambiente, tu entende? Então, quer dizer, a pessoa ela sai de um extremo e vai para o outro. Um extremo, muitas vezes ela fica naquele extremo de que ela não é capaz de nada, que ela acha que não é capaz de nada, porque ela ouviu tanto essa frase que ela não aguenta, não pode, não vai vencer. Ou ela vai para o outro extremo, que ela acha que ela é forte demais e que ela vai vencer e vai provar para todo mundo. Vai provar para os outros que ela é capaz. Então, no fundo, no íntimo, no coração dela, sempre existe isso. Muitas vezes, até a pessoa diz, mas por que eu preciso fazer tudo isso? Eu preciso provar para quem? Porque, automaticamente, acaba afetando o quê? A visão que ela tem dela mesma, das pessoas e de Deus, né? Então, se ela experimentou, vamos pegar aqui a figura do pai, extremamente cobrador, exigente, muitas vezes usando seus próprios lábios para trazer palavras, sabe, de baixa autoestima sobre a vida da pessoa, ela vai muitas vezes desenvolver essa visão, afetar a sua visão a respeito de Deus, né, como uma autoridade. Então, Deus também talvez é assim, implacável, olho por olho, dente por dente, e eu tenho que provar para Deus que eu tenho que fazer tudo certinho, tudo arrumadinho, e desenvolve, então, internamente uma cobrança interna. Isso é um sintoma da insegurança. É. Tem outros sintomas dessa insegurança que a gente poderia apresentar aqui para os nossos telespectadores, pastor Rogério? Olha, a pessoa ela vai ter dificuldades de tomar decisões. Exatamente. A insegurança ela vai se caracterizar não apenas numa dificuldade que a pessoa tem de vencer obstáculos, porque ela não se vê capaz disso, ela se sente insegura, como também nas necessidades simples de tomar decisões, e decisões até mesmo, Jean, que fazem parte do dia a dia e que são coisas que alguns considerariam banais. Por exemplo, escolher uma peça do vestiário. Se ele vai comprar uma camisa e de repente ele gostou de uma camisa com um tom amarelo ou uma camisa com um tom azul e ele não sabe qual das duas levar. Sim. A pessoa, muitas vezes, ela se sente tão insegura que ela pode não levar nenhuma das duas ou levar as duas. De repente, se o vendedor, né, é um bom vendedor, ele vai levar as duas, porque o vendedor vai colocar as duas na mão dele e ele, por não ter condição de tomar decisão, ele não ter essa facilidade de decidir, ele vai fazer e levar as duas. Mas nós temos essa dificuldade de tomar decisões em todos os aspectos da vida, né? Por exemplo, se a pessoa vai namorar ou não com determinada pessoa, se é aquela pessoa ou não a pessoa que Deus tem para ele. E aí, de repente, assume e namora, e aí fica. Namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e fica esperando alguma coisa acontecer para que ela tome um passo mais adiante, que seria o casamento. E aí fica sempre procrastinando. Então, a procrastinação é uma das características da insegurança. Então, e como a gente falou que a insegurança e o medo eles andam juntos, então são pessoas muitas vezes que vão ter medo de começar coisas novas, medo muitas vezes de, sabe, do potencial que elas têm. E você sabia que tem pessoas que têm medo do Espírito Santo? Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo.
Por quê? Porque elas podem se sentir envergonhadas, se o Espírito Santo me tomar aqui e fazer eu passar uma vergonha na frente de todo mundo. Então, assim, são pessoas que elas retêm suas emoções, elas tentam controlar suas emoções, não é? E esse medo, muitas vezes, de usar o potencial que o Senhor mesmo entregou, não é? Então, muitas vezes, os sonhos, as pessoas vão se achar desqualificadas, né? Ah, mas será que eu vou dar conta? Será que, se eu fracassar, o que as outras pessoas vão pensar a meu respeito? Então, são situações que acompanham essas pessoas o tempo todo, né? Por isso que essa questão da insegurança, ela trava o potencial, trava os dons e as habilidades que o Senhor mesmo entregou. Nós temos uma participação aqui que vem de Formiga, no interior de Minas Gerais, da Vanessa, e ela faz uma pergunta interessante dentro desse tema especificamente. Ela diz: olá, prezados, paz do Senhor Jesus. Gostaria que vocês comentassem sobre a insegurança dos homens frente às mulheres bem-sucedidas. Vejo muitas vezes que o fato da mulher ser bem-sucedida gera uma inversão de papéis, onde os relacionamentos são distorcidos, como o texto citado no início. Ela comenta sobre um texto que foi citado ontem, na verdade, que foi de Acabe e Jezabel, o que gera uma grande maldição nos casamentos. Não devemos desconsiderar o legado familiar dessa situação. Porém, vejo muitas mulheres de Deus carregando fardos pesados pela falta de posicionamento do seu cônjuge. Seria o fato da mulher ser bem-sucedida algo prejudicial? Consideremos nossa sociedade contemporânea. Parabéns pelo programa, tem me edificado muito. Grande abraço, obrigada, a paz do Senhor Jesus. O que nós podemos responder para Vanessa? Ok. Esse foi até um assunto que eu toquei nele ontem. É verdade. E coloquei exatamente a questão da dificuldade que hoje os homens, de uma maneira geral, estão tendo de se reencontrar ou de definir os seus papéis dentro dessa sociedade contemporânea ou pós-moderna que nós temos vivido. Então, nós mudamos os nossos parâmetros. Então, antes nós tínhamos uma sociedade fundamentada no trabalho do homem, e onde o homem era, na maioria das vezes, o único provedor da família. As circunstâncias foram mudando, a mulher foi assumindo um papel na sociedade, tanto no trabalho quanto de uma forma mais participativa no desenvolvimento social, e isso foi requerendo um novo posicionamento dos homens. Então, a mulher ser bem-sucedida, isso é uma bênção? Com certeza, porque ser bem-sucedido é uma bênção, principalmente se essa mulher está debaixo dos princípios do Senhor, porque essa é uma das promessas do Senhor para nós. Se nós ouvirmos e obedecermos as suas leis e os seus mandamentos, nós seremos bem-sucedidos. Então, nós temos essa promessa do Senhor para nós, lá em Josué, capítulo 1. E quando Deus faz uma promessa, Ele não coloca a promessa apenas para os homens ou somente para as mulheres. Então, todo filho de Deus, ele tem as possibilidades de crescer tanto no conhecimento de Deus, como também, auxiliados por Deus e pelo Espírito, crescer em todas as outras áreas da vida. Isso significa ser bem-sucedido. É verdade. O que nós temos hoje, dentro desse novo contexto social, é uma necessidade de uma redefinição. E essa redefinição, ela tem que surgir a partir, inclusive, da própria estrutura familiar. Então, hoje, a mulher, ela sai cedo para ir trabalhar, juntamente com o marido, e aí? Como que fica redistribuída as tarefas diárias da casa? Nós vamos subjugar a mulher a uma terceira jornada de trabalho, quando ela chega do trabalho, e aí ela tem que ter todas as atividades de casa? Ou faz parte
do processo o homem começar a estar junto e ser mais participativo em algumas atividades.